Hoje de manhã, o Rabino Mateus falava no finalzinho da Paraxá sobre a graça e a lei, sobre a nossa herança em Abraão. E hoje nós vamos tratar de um assunto salvando a nossa geração. Na verdade, é uma introdução, porque cada tópico que eu proponho a falar hoje poderia ser uma palestra, se eu fosse especificar. Então, é uma ideia geral para vocês, para essa casa, para aqueles que nos acompanham, porque falta doutrina na igreja. Eu estava pesquisando na internet alguma coisa sobre tatuagem, sobre piercing, essas coisas. 97% do que eu encontrei em sites cristãos falava, tudo bem, essa é coisa do Antigo Testamento, menciona lá alguma coisa de fazer marca do corpo, mas nós não temos nada a ver com Israel. Gente, doutor em teologia, não é? Nós não temos nada a ver com Israel, isso é lei que passou, em Yeshua apagou isso tudo. Aquele que Rabino Mateus falava hoje, debaixo da graça anula toda a lei. Irmãos, eu estava dizendo hoje de manhã que quando escovava os dentes, desculpe eu falar assim, não é? A gente tem umas ideias, vem umas frases na cabeça, às vezes eu escrevo, e veio assim, a Torá é o cofre da graça. A Torá é o cofre da graça, porque se a graça é o sangue de Yeshua que me faz o novo nascimento, me tira do pecado, me mostra o reino, abre os meus olhos, meus ouvidos, eu preciso guardar isso, porque o mundo é mau. O mundo é mau, os dias são maus, não é verdade? E sabemos que o mundo não está numa direção correta, não. Ele irá de mal a pior. Vai vir juízo, Apocalipse, julgamento, né? Ezequiel, Daniel, Apocalipse. Então, a coisa está começando. A volta do Senhor não vai ser uma volta calma. O mundo está muito agitado, os valores morais, os valores éticos, a família sendo destruída, essa coisa toda. E 95 a 97 dos sites que eu visitei na internet sobre esses temas, falava, na Bíblia não fala nada, portanto, faça o que queiram. Sites evangélicos, cristãos, católicos, dizendo isso. Por quê? Qual é a falha? Não tem ainda o Antigo Testamento, não é? A Tanar como palavra de Deus. E hoje o Rabino Mateus deu uma aula aí só do Novo Testamento, falando que Yeshua não veio anular a lei. E Yeshua não anulou. E você quer saber de uma coisa? Eu creio que Yeshua é o Filho de Deus, né? Nascido de uma virgem, sim, creio. Senão ele seria igual Buda, seria um profeta qualquer, mas não. Ele veio enviado de Deus, ele é o Mashiach. E eu creio, e ele foi obediência ao seu pai em vida. Ele deu testemunho da obediência. Ele dizia, o pai é maior do que eu não faço nada sem o meu pai. Nem a data que eu volto eu sei que cabe ao meu pai. Ele punha o pai muito superior a ele, embora Yeshua é Deus, claro, ele tem a divindade, não é? Mas ele é filho. Agora, se ele, esse Yeshua, Deus escreve através do dedo dele no Sinai, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Depois, muitas passagens na Bíblia falam que Moisés ouvia em voz audível e escrevia, quase que ditado, a Torá, por Deus. Agora vem o filho e fala, eu agora anulo a lei, eu agora sou o cumprimento da lei, claro, ele é o cumprimento da lei, mas ele anular o que o pai fez, eu não creria nele como Yeshua queria, como Mashiach. O pai cria, o filho anula, pensa, não é? Então, não anulou nada. A graça e a lei estão juntas, e nós precisamos ter esse entendimento, não é? Que a graça de perdoar pecados, agora eu estou nesse mundo, se eu fosse direto para o paraíso, o Gan Éden, não precisava da Torá, mas eu preciso da Torá porque eu nasço de novo e continuo a viver no mundo, um mundo que jaz no maligno, então tem que ter cerca, eu tenho que ter um cofre para guardar essa graça, e a Torá nada mais é do que cercas, não é? Imagina as cercas num aprisco, a ovelhinha, ela é livre, ela está na graça de ser livre, mas dentro do aprisco. Se ela sair fora do aprisco, pular a cerca, e a lei são cercas. São cercas que nos protegem, o estado da graça. Porque se eu, na graça, adultero, roubo, mato, minto, sou sensual, tenho lascívia, tenho pecados e não obedeço à lei de Deus, vou pagar. Não é? Então, põe na tela, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho. Vamos começar aqui com uma coisa
ideologia de gênero. Esse negócio de ideologia de gênero, antes, porém, eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho a menor intenção de atacar ninguém. Eu não vou atacar os homossexuais, eu não vou atacar nem discriminar, eu não vou julgar, não vou condenar. Simplesmente eu vou falar da palavra e nós cremos na palavra. Então, o que a palavra fala sobre isso? O que a gente pode aprender quando agora a gente vê as escolas tiraram a placa masculino-feminino, não é? Isso já é uma realidade, não só no Brasil, mas em vários países. E agora vem com esse conceito que o governo brasileiro aprova pelas cartilhas do Ministério da Cultura, aprovando essa ideologia de gênero, dizendo que a ausência do sexo no nascimento, não existe isso. Você nasce com sexo, ou masculino ou feminino. É uma crença segundo a qual os dois sexos, masculino e feminino, são considerados construções culturais e sociais. É isso que diz a cartilha. São agora o sexo, você vai definir na adolescência, porque é uma construção cultural e social. Você define o que você quer ser. Então, esse é um resumozinho da ideologia de gênero. O gênero humano, masculino e feminino, aprendi eu no grupo escolar. Agora não é masculino e feminino, você define mais tarde. Que isso? Não é? Então, isso vai destruir essa geração, já está destruindo, e eu preciso salvar a geração, é o tema do nosso congresso, já é até um ensaio, né, para o nosso congresso tratar desse assunto. Então, rapidamente, eu não posso perder aqui muito tempo, porque o tempo é curto, mas Gênesis 1, 27 diz que Deus criou espírito homem e espírito mulher, e depois da costela de Adão, formou Adão do pó da terra, e de Adão formou Eva. Lá em Gênesis 2, 18, fala que não é bom que o homem esteja só, e ele criou uma mulher com M, mulher, para ele, que fosse ajudadora dele, que fosse idônea, que complementasse, não é? Lá em Levítico 20, 13, fala que Deus abomina, Toebel, em hebraico, abomina a homossexualidade. Deus abomina homem deitar com homem, mulher deitar com mulher, homem deitar com menino, não é? E outras coisas. Então, é abominação, são dois pecados de abominação que a Torá cita, idolatria e essa parte sexual. Abomina, Deus abomina. Algumas vezes aparece a palavra ira de fato, mas a maioria das vezes fala, e as narinas do Senhor se manifestam, ou seja, ele vai irar, ele vai julgar, não é? Então, nós estamos vendo aí, vocês podem abrir comigo em Romanos 1, 27, 32, fala que é abominação as mulheres, vamos abrir aqui, vamos falar um pouquinho, né, de Levítico 20, 13. Abra comigo primeiro em Levítico 20, 13, só para citar, porque a igreja tem dificuldade de entender que Levítico é de Deus, é a palavra de Deus, toda a escritura é boa, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Romanos 7, Paulo diz, não é, que a Torá, ela é boa, os mandamentos justos e bons, a Torá é boa, a lei é boa, não é? Jamais Deus criaria algo ruim. Evidentemente, estou me retratando aqui às leis gerais, das 613 leis. Evidentemente, Yeshua, as leis sacrificiais para abolir o pecado, Yeshua cumpriu. Tudo bem, que vamos falar que tenham 200, eu não sei quantas tem, mas eu calculo mais ou menos umas 150, 200 leis das 613 que falam do sacrifício, fala do templo, fala do sangue, fala do cordeiro imolado, que sejam 150, 200 leis sacerdotais e do templo, essas Yeshua cumpriu. Mas e as outras 450 leis? Joga fora? Eu entro agora no Antigo Testamento para pegar a lei da prosperidade e a lei do dízimo, que são uma lei judaica, e agora fica a igreja fazendo esse escândalo, não é? Um escândalo com essas pregações materiais de prosperidade e dízimo, extorquindo pessoas, vendendo fé a quilos. Irmãos, acordem. Eles entram lá num livro que eles nem creem, que é o chamado do Antigo Testamento, fala que é coisa de judeu. O dízimo é judaico, e por que então eles vão lá nas 613 leis, escolhem duas, prosperidade e dízimo, e esquecem as outras 611 leis?
Isso é um causuísmo? Isso é um fisiologismo? Está errado. E tem que acabar. Tem que acabar. A igreja tem que amadurecer, porque essa igreja já está sendo julgada. E hoje, por que a igreja está já sendo... O julgamento começa pelos da casa. E Hashem já começou a julgar a igreja. Olha os Estados Unidos, olha quantos ministérios famosos de televisão que abençoavam o mundo, hoje são motéis, são drive-in. Eu não quero citar nome aqui para não ofender essas pessoas, esses ex-pastores. Acabaram. E o Brasil já está indo num caminho, porque Deus já está julgando essa marmota de evangelho que é pregado principalmente na televisão. Um evangelho que envergonha, um evangelho que é da cabeça do homem, de uma vida boa, um evangelho que é politicamente correto. Eu vejo padres dançando na televisão, aprovando o homossexualismo, pastores aprovando o aborto, pastores na televisão, gente que tem canal televisão forte, grande, poderosa do país, aprovando o aborto. Isso é coisa do Antigo Testamento. Irmãos, o juízo está vindo, criancinhas sendo arrancadas do útero com agulhas, com espeto, esses abortos clandestinos, com pílulas, com venenos. Irmãos, crentes, dono de igrejas bonitas, o julgamento já chegou, não é? Então, olha lá Levítico 20:13. Se um homem deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos. Irmãos, não tinha, era pena de morte. Era pena de morte, serão mortos. Hoje o Rabino Mateus falou, mas não tinha tribunal. Sim, não tinha um tribunal jurídico como nós temos hoje para avaliar essa casa. Mas era pena de morte, era exclusão da sociedade, porque é abominação a Deus. Destruía, como Yeshua viria, se não houvesse uma linhagem pura. Ele é o leão da tribo de Judá. Você pega Mateus, está a genealogia dele. Você pega Lucas, está lá desde Adão. Eu sei quem é o meu Messias. Foi registrado tudo. Toda a genealogia dele está lá para ninguém ter dúvida que era ele. E agora vem, imagina se Deus fosse fraco. Não, vocês podem ter um sexozinho aí, tudo bem, é um direito de cada um tem seu corpo. Irmãos, não haveria os princípios da Torá, não sobreviveriam. Israel cercado por 7 povos pagãos, jebuseus, heveus, perizeus, não é? Cercado pelos cananeus, pelos amoreus, inimigos mortais de Israel, querendo riscá-lo do mapa cada dia. Os amalequitas acompanhou Israel durante 40 anos. Israel plantava uma vinha, tinha que ficar no local 1 ano até colher. Vinham os amalequitas de madrugada e tiravam os alimentos, roubavam, destruíam Israel. Lembra da história de Balaque, de Balaão? Sempre destruía Israel. Então Deus tinha que preservar. A lei era dura demais. Então, na verdade, por quê? É o amor. Esse é amor. E eu quero falar aqui com amor. Romanos 1:27, abra lá para a gente passar para frente rapidinho, porque nós não vamos reter muito nisso. Mas Romanos 1:27 diz, semelhantemente também varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro, não é? E assim eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Por sua vez, entregou um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, a lei, a Torá, declaram dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Irmãos, então, resumindo, banheiro tem que ter sim. Você não pode aceitar. Se a sua escola, o seu filho está ele precisa ser respeitado.
Nós temos que exigir respeito, é direito humano, então eu quero o meu é crença. Eu creio num Deus Criador, eu não sou resultado da evolução. A ciência opta pela evolução para que a ciência aceitar a Bíblia, vai aceitar o Deus da Bíblia. Aceitando o Deus, aceita o juízo de Deus. Eles não querem a palavra pecado, então por isso eles rejeitam. Eu vim do macaco, então não tem que prestar conta a ninguém. Isso é muito mais fácil, e o mundo vai por esse lado. Então, olha, encerrando aí, nós temos que bater pé mesmo. É o nosso direito crer. Eu creio, eu ensinei para os meus filhos, para os meus netos. Cremos no Deus, Criador do céu e da terra, que criou o homem, homem, mulher, mulher. E não tem esse negócio de definir na adolescência, não. Você está chamando Deus de burro. Deus incompetente, Ele cria o homem, cria a mulher, depois você decide, você está passando a soberania dEle, você está passando o conhecimento dEle, a presciência dEle, porque Salmo 139 está escrito que de maneira assombrosamente maravilhosa, o que é isso? Quando o espermatozoide encontrou o óvulo de uma mulher, de uma maneira assombrosamente, quando ainda não havia substância ainda informe, ou seja, uma gota de proteína de DNA, naquela gota de junção de um espermatozoide com um óvulo. Só um entrou ali naquele óvulo, perfurando a membrana plasmática, entrou lá dentro da célula e fecundou. A palavra diz no Salmo 139, 13, naquele momento, Deus viu a vida, viu você, viu os seus caracteres, viu todos os seus dias, e lá está escrito que Ele escreveu lá naquele momento todos os seus dias, e Ele não escreveu errado. Ele não teve dúvida que você seria mulher, que você seria homem. Deus não é tolo. Deus não é uma estátua. Deus não é um demônio. Um ídolo. Para você escolher. Por isso o Apocalipse vem. Por isso a ira de Deus vai vomitar 7 taças da ira. E está o carnaval aí. Vai começar por esses. Sodomia, pornografia, orgia sexual, a Bíblia fala disso tudo. E agora vem a igreja, politicamente correto, não podemos condenar. Eu sei que tem associação, eu não estou condenando a pessoa, eu estou falando o que a palavra diz. Temos que ter amor, misericórdia com alguém que tem problema. Irmãos, eu não tenho tempo aqui para dar a Torá para vocês, mas quem estuda a Torá conosco há 21 anos já sabe. Quando Deus manda o homem crescer o peoto, tosar aqui, para haver diferenciação de sexo. Porque se um homem parece com mulher, anda igual mulher, ele vai ser desejado por um homem. E se uma mulher anda como homem, ela vai ser desejada por uma mulher. Então, Deus dá claramente vestimentas, cabelo, tem todas as características de diferenciação de sexo, para que não haja confusão que a Torá fala. Muito bem, vamos passar para frente, dentro desse tópico, os banheiros sem distinção, sexo como quiser. Hoje tem sexo com animais, há motéis de animais para hospedar animal, e também há lugares de se fazer sexo com animais, irmão. A Bíblia fala lá em Levítico 20, 15, que não pode se deitar com uma irmã, não pode deitar com a sua tia, não pode deitar com a sua mãe, não pode deitar com a sua irmã. E aqui vai um conselho, se a Torá mostra, eu não tenho tempo aqui de falar, a diferenciação de sexo, então o que vocês vão dizer para o seu netinho, para o seu filho, sobre a moda unissex? Tudo bem, eu não quero aqui ser um cara retrógrado, não é? De não entender um cabelo, eu mesmo já usei na época hippie, tinha cabelos, quando tinha, batendo no ombro, não é? Era a época da calça Lee, que se falava, não jeans, não é? Desbotada, com uma sandália de couro, eu já usei isso. Foi a minha época, eu não era crente, não sabia, não é? Foi da moda, eu não estou falando que isso agora, o homem tiver um cabelo um pouquinho maior. Irmãos, cada um vai decidir. Se você tem uma aparência de mulher, corte o cabelo, seja mais macho. E se você, mulher, tem aparência de homem, sei lá, faça alguma coisa aí, uma roupinha mais feminina, pinça as sobrancelhas. Tá certo? Não é pecado a mulher ser
ter uma vaidade natural de pinçar a sobrancelha, passar, na minha época chamava rouge, hoje é blush, né? Passava rouge, não é? Os homens passavam um pauzinho de fósforo queimado no bigode para ficar mais preto, mais macho. Tinha orgulho de ser macho. Hoje tem uma espécie chamada andrógena. Você vê nesses programas americanos, programas de show de televisão, que você não sabe se é mulher, né, morreu um aí há pouco tempo agora, o inglês, eu não sabia o que era. Ele não se definiu e morreu sem se definir. Veste como mulher, passa batom, põe brinco, usa vestido, dorme com homem, dorme com mulher. É uma bagunça. Tem filhos. É uma bagunça. A Bíblia fala que isso é abominação. Irmão, seja orgulhoso. Não é? Eu não quero agora aqui falar que ditar norma, você vai usar vestir de manguinha. Eu não quero aqui ditar norma. Isso é o bom senso. A Bíblia fala, Paulo fala, não defraudeis o vosso irmão. Então, não olhe para você mesmo. Não é? Pergunte o seu colega, o seu vizinho, a sua esposa, eu tenho cara de mulher? Se a sua mulher falar que você parece, quem tem um homem que parece um pouquinho com mulher, às vezes não tem barba. Não é? Se vire para parecer homem. Talvez a natureza te deu um pouquinho de uma beleza extraordinária, confundível. Agora, quando você vê o homem com o cabelo aqui, lá atrás, aquele cabelão, já tem cara de mulher, já não tem barba, ele vai ser desejado por outro homem, porque ele passa por mulher. Isso é pecado, para quem faz e para quem deseja. Irmãos, nós temos que definir. Os homens podem dizer comigo, obrigado, Senhor, que o Senhor me criou homem. Obrigado, Senhor, que o Senhor me criou mulher. Diga às mulheres. Ele te viu substância informe e determinou todos os seus dias assim. Ele não te deu o direito de escolha. Ele não te deu. Ao homem, não. Porque ele é o Criador do homem e da mulher. Ele não criou Adão e Ivo. E nem Ada e Eva. Pensa. Bom, outra coisa. Hoje, se o menininho estiver brincando com boneca, hoje a pedagogia fala, deixa o menino brincar de boneca. Às vezes, quando é muito novinho, um boneco, até que passa, mas menino trocando fraldinha, dando de mamar no peito, o menino, não, a mãe tem que ver. Falei, ei, peraí, quando eu era menino, eu tinha 3 irmãs, e meu pai era meio preocupado comigo, porque eu fui criado meio de 3 irmãs, não é? Ia vestir a camisa assim, aquele jeito de mulher, né? E eu via as minhas irmãs assim, e meu pai me trazia ali, me punha na garupa de uma motoneta que ele tinha, saía comigo, quanto mais na rua, vai para a rua, vai jogar bolinha, jogar finca, soltar papagaio, rodar peão, vai brincar, sai daqui. E eu doido para brincar com as bonecas, que as irmãs, aí eu era o médico das bonecas. Aí minhas irmãs falaram, você vai ser médico das bonecas. Aí meu pai falou, não, aqui não vai ter médico de boneca não, você vai jogar um peão, vai para a rua. E aí eu saía com meu pai e chorava, era pequeno, 5 anos, 6 anos, me lembro disso. Aí eu chorava e meu pai falava, bom, aí também está errado, né? Homem não chora! Aí um dia diz a minha mãe que eu cheguei em casa e falei, olha, se não pode chorar, eu não quero ser homem. Aí meu pai viu que estava pegando pesado demais. Aí maneirou um pouquinho. Evidentemente, tem brinquedos unissex, né? Tem brinquedos unissex, isso aí é permitido, claro. Mas, olha, você quer saber da verdade? Você tem que saber o que é, o que não é. Você sabe. A gente sabe, o bom senso fala. Bom, vamos lá, vocês estão doidos para saber sobre tatuagem? Bom, a tatuagem vem da palavra tatal, lá no Polinésio, ou tatu, em inglês. Está lá Levítico 19, abra comigo. A igreja não crê em Levítico, então não crê que Antigo Testamento, toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, sai fazendo essas bobagens aí. Você pega site cristão falando, pode tatuar à vontade, não tem problema, porque isso era coisa de judeu, era coisa do Antigo Testamento. Não, senhor.
Se você é descendente de Abraão, se você é co-herdeiro da família de Abraão, você tem que também co-herdeiro, você foi aproximado da casa de Israel. E Romanos 11, você foi enxertado e participa da mesma seiva. O que é seiva? Bênçãos, leis. Leis. Por que você pode ler um salmo? Por que você pode aplicar provérbio na sua vida por causa do enxerto? Vale para você. Da casa de Israel, você que estava longe foi aproximado, dizia o Rabino Mateus hoje. Levítico 19, 28, é isso mesmo? 19, 28. Levítico 19, 28, diz assim, 19, 28, diz assim, não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Vamos ler? Vamos ler de novo? Não imprimir, escrever, desenhar qualquer marca. Pronto, então mais para sempre que a tatuagem. Eu sou o Senhor. Irmãos, é um princípio. Os pagãos dilaceravam os corpos, lembra lá aquele deus Baal? Eles cortavam os seus corpos, está lá em Samuel, está lá em Reis, né? Está lá na história do rei Acabe, de Jezabel. Eles cortavam os corpos, e corria sangue, ofereciam crianças, eram pagãos. Não imprimireis qualquer marca no vosso corpo, exceto a circuncisão. Aí Deus abre uma exceção, circuncisão pode, é uma marca, não é? Mas é uma aliança eterna com a casa de Israel. A circuncisão. Costume pagão que já existia no Egito. Sabe como chamava no Egito? Amunete. Amunete eram as sacerdotisas da deusa Hathor. A deusa Hathor tinha sacerdotisas. A deusa Hathor tinha as Amunete. E o que eles faziam? Elas se tatuavam. Tá certo? Tatuavam. E os romanos usavam para marcar escravos e criminosos. Não é? Os adoradores de Baal mutilavam seus corpos. Eu falei aí, 1 Reis 18, 28. Eles faziam cicatrizes nos corpos. Várias tribos da África hoje têm essas cicatrizes. E normalmente é atribuído à divindade ou a mortos. Gente, vocês vão ver que a tatuagem está ligada a ídolos, a demônios. Você vai ver isso na Índia, eu vou falar daqui um pouquinho. A Índia é a terra disso. São polideuses, são politeístas, são entidades, são demônios. Não é? Então, Deuteronômio 14, 1 fala a mesma coisa. Não vai mutilar a sua carne, não vai, nem morto pode mutilar. Por isso que nós não fazemos cremação. É um tal de crente me escrevendo, Rabino, vovó morreu, eu vou cremar, pode? Eu falo, não, pode cremar se sua família quiser, mas nós não cremamos, porque tu és pó e respeito ao morto, não vai pôr fogo, porque o fogo é uma maneira de mutilar, queimar, apagar, virar cinzas. Aí eu vou jogar a cinza, Rabino, lá na Pampulha, lá no zoológico. Joga que você vai reencarnar num macaco, já que você crê nessas bobagens. Tu és pó, ao pó voltará. Nesse contexto não se crema. Está certo, irmãos? Lá, agora, sobre a tatuagem e sobre o piercing, eu ainda posso falar mais. O povo papua da Nova Guiné, eles centravam a decoração e perfuração do nariz, no caso do piercing, para conferir ao indivíduo as virtudes do animal. Ô, gente, lê isso na enciclopédia, não fui eu que inventei, não. É só pesquisar. Está lá na enciclopédia que eles faziam piercing no nariz para adquirir para si as virtudes animalescas. É interessante. São demônios, são entidades. Olha, eles perfuravam, rasgavam os lábios, isso os índios brasileiros, como é que chamava? Botocudos, né? É isso? Lembra? Botocudos, era essa tribo dos índios brasileiros que cortavam aqui e colocavam uma madeira redonda. Né? Então, se você vai pesquisar isso, tudo está ligado a entidades. Tá certo? A Índia é comum esse relacionamento com as divindades, os piercings e as tatuagens. Os faraós colocavam piercing no umbigo.
Sabe para que eles colocavam no umbigo? Piercing, chakras, ponto de contato com o além. Os egípcios colocavam o piercing no umbigo, não é? Os maias, por motivos religiosos, também a China e o Japão são os campeões dos piercings da tatuagem. Todos ligados a divindades, a deuses, entidades. Agora, sabe o que eu vi na internet hoje que eu não acreditei? A brasileira mulher é a campeã dos piercing. Eu não sabia disso. O Brasil é o campeão dos piercing. Nós não temos passado da China. Se fosse a China, coitado, nasceu na Índia. Já nasceu lá todo marcado, todo lá enfumaçado. Né? Como é que chama aquilo? Com incenso. Coitado. Podia ter nascido aqui no Barreiro de Baixo. Foi nascer lá na Índia, coitado. Não conheceu nada, não tinha uma paróquia nem católica, nem que fazia uma procissão. Tá certo? Então há coisas na Bíblia, sim. Há na Bíblia a palavra brinco, a palavra joias. Lá em Isaías fala, as mulheres se enfeitavam de joias. Apocalipse também fala, a noiva enfeitada de joias. Então, irmãos, olha, eu vou resumir. Tem que haver o bom senso. Tem que haver o bom senso. Um brinco na orelha incorporou a nossa cultura. Ai, ai, ai da menininha que nascer aqui e não tiver um brinco. Né? Tudo bem. Eu tentei falar lá em casa, tentei. Ponha lá não fura não, põe um brinquinho de apertar, uma coisa assim. Para que tem que furar? Mas não adianta. Não adianta, tem que furar. Então, que fure. Será que está pecando, vai para o inferno? Não, também não. Agora, é bem diferente um brinquinho aqui e um piercing na língua, ou na vagina, ou no pênis. Eu acho que há uma diferença aí, não há, não? Já viu quando o piercing é aquele agressivo, fura o pescoço aqui, parece aqui um cara, o cara com 80% do corpo tatuado, dragão, demônios e todo tipo de bicho. Uma vez apareceu uma pessoa aqui, ele chegou todo tatuado, eu falei, que coisa horrível, você todo tatuado. Aí ele chegou no outro sábado, ele tatuou aqui, Yeshua Hamashia. Eu falei, mas não é tatuando o nome de Yeshua que você foi perdoado. Se você não era crente, agora os crentes tatuando. Eu não quero aqui atacar de frente essas igrejas, não é, que cultuam, chamado underground, que fazem apologia ao piercing, irmãos, é uma coisa horrorosa. Olha o que eu peguei de uma teóloga chamada Márcia Cristina, eu vou citar ela aqui, está até o site que eu tirei, mas olha, o que a mulher escreveu. Eu andei mudando alguma coisinha aqui para não copiar, mas eu atribuo a ela. Olha o que ela falou. Olha, antes de fazer uma tatuagem ou um piercing, avalia-se, por que fazer isto? Por que eu tenho que fazer? Eu fico imaginando eu agora, ocupando a cadeira 39 do Instituto de História e Geográfica de Minas Gerais, uma entidade, uma autoridade do meu estado para preservar a cultura, a ética, a história, se eu tivesse 80% do meu corpo tatuado, né? Graças a Deus, eu não era crente, mas não fiz, porque a minha época já se fazia pouco, mas fazia. Houve marca do Holocausto, eles já fizeram essas coisas, sempre existiu, não é? Tá certo? Agora imagine eu todo furado, rasgado, língua tipo serpente, você já viu? Corta a língua no meio, fica... Eu jamais beijaria uma mulher dessa. Jamais. Jamais passei perto de uma namorada naquela época, que também não era muito comum, esse negócio de piercing, mas tatuagem às vezes tinha, não é? Pior ainda, tatua nome de namorado, depois briga, acaba, fica lá, João querido. E aquilo não tem jeito. E os médicos, para fazer isso aí, os médicos falam, olha, vai pagar caro e vai ficar com lesão. Vai ficar com marca, porque não vai sair. Pode sair, mas vai ficar com marca. Por que fazer isso? Aí, 1 Coríntios 10, 31. Façam tudo para a glória de Deus. Eu te pergunto, uma tatuagem com uma cobra,
ou qualquer bicho, ou mesmo com o nome Yeshua HaMashiach, você acha que fazendo aquela marca no corpo que a Bíblia fala para não fazer, você está trazendo glória a Deus? Não é? Segunda pergunta, isto vai prejudicar o meu corpo e aos outros? Isto viola ou afronta os seus pais, ou os líderes espirituais, ou a minha comunidade, ou a sociedade? Romanos 13, 2. Autoridade. Paulo diz para respeitar e ouvir a autoridade. Os pais estão nesse contexto, os pais são autoridade. E o seu líder espiritual? Eu estou olhando aqui para o Rabino Mateus, para o Rocha Jorge, por todos os pastores aqui presentes. Se não concordar, levante a mão. Esta casa, os líderes espirituais dessa casa, não aprovam a tatuagem e o piercing, está certo? Então, se você fizer, você faça. Eu não vou te proibir, mas você está contra a nossa autoridade, porque essa casa tem doutrina. Não fará marcas e nem como é que chama? Dilacerar o corpo. Você não vai marcar nem com tinta e nem dilacerar, cortar, furar, perfurar, não é? Dividir a língua ao meio, dividir a orelha ao meio. Você não vai fazer isso. Isso é a norma pagã, não é? Vamos lá. 4. Isso dará lugar à minha carne envolvendo magia, ocultismo, idolatria ou algo maligno? Lá em 1 Coríntios 10 fala fugir da idolatria. Porque muitas vezes se tatuam ídolos. Não é? Gálatas 5:20 fala feitiçaria, fugir da feitiçaria. Colossenses 3:17 fala fazer tudo em palavra, em ação de graças a Yeshua. Irmãos, isto não é tatuar e colocar piercing, é um símbolo da rebeldia, concorda comigo? É um símbolo de rebeldia. Vocês aceitam isso ou não? É um símbolo de protesto, é ou não é? Você pode ver que toda pessoa que faz piercing, no fundo, ele está protestando contra alguém. Ele está protestando contra o pai, contra a autoridade, contra a sociedade. Irmãos, eu não aceito muito mudar a ordem natural das coisas. Você quer pintar o cabelo de vermelho? Pinta. É um direito que você tem, ruiva, né? Existe gente ruiva? Existe, então pinta. Agora, eu nunca vi menino nascer com cabelo azul. Menino nasce com cabelo azulzinho, eu nunca vi. Então, é algo que não é natural. Cabelo vermelho eu já vi, cabelo amarelo eu já vi. Tá certo? Cabelo preto eu já vi. Mas azul... Você já viu isso? É uma forma de protesto. Você não vê isso, não? Vocês acham bonito? Eu não tenho nada com isso. A pessoa quer colocar o cabelo azul, que coloque. Mas, para mim, é um protesto. Isso não glorifica a Deus. Número 5. Posso testemunhar, esse eu gostei. Posso testemunhar a minha fé enquanto eu uso uma tatuagem, um piercing? Será que eu estou testemunhando a minha fé? Sabe o que diz 1 Pedro 3,15? Estejam preparados para responder qualquer pessoa que lhe pedir a razão e a sua opinião sobre a sua esperança. Como é que eu vou falar que eu espero os céus, espero o reino? Como é que eu vou falar aquilo todo tatuado? Ele vai te pedir razão. Não há uma razão clara, a não ser o paganismo, de usar piercing, não é? De usar tatuagem. Lá em 1 Coríntios 1,6, fala... Glorifique, testemunha, tudo que você fizer na sua vida para testemunhar o reino dos céus e de Yeshua. Eu nunca vi piercing, tatuagem, testemunhando ninguém. Isso machuca o corpo, depreda. Nós somos templo do Espírito Santo, certo? Diga, 1 Coríntios 6, eu sou templo do Espírito Santo. A Bíblia fala, cuideis do vosso corpo, da vossa saúde, porque eu sou templo do Espírito Santo. Ô irmão, por que eu não encho a cara e saio bêbado por aí? Eu posso, qual é o problema? Aí eu vou falar, a Bíblia fala, não bebedice. Bebedice já é vício. E outra coisa, mesmo que eu tivesse o vício, eu não vou fazer, porque eu estaria destruindo o meu fígado. Ele não foi feito para quebrar a cadeia de álcool o dia inteiro.
Está certo? E nem gordura. Por que eu não como picanha todo dia? Porque eu amo o meu fígado. Está certo? Irmãos, isso é bom senso. Agora, a igreja não crê nem em Levítico, não crê em Levítico 11 que Deus criou o homem, Deus criaria o homem, não daria um cardápio para o homem? Desculpa, Deus seria muito tolo ou incompleto se ele criasse o homem e falar, agora coma as baratas, coma o que você quiser, andou sozinho, coma. Não existe isso. A Bíblia fala o que é puro, o que é impuro. E não nem sempre está atrelado à saúde, porque tem gente, por exemplo, na carne de porco, que vive 100 anos comendo porco. Não é pelo valor da saúde, é para honrar a Deus por fé. Romanos 14 fala, por fé você come, por fé você não come. E se você terminar Levítico 11, você vai ver que ele termina com uma mensagem da comida, santificação. Porque se você sabe separar o puro do impuro no comer, você vai separar o que vem do reino espiritual, o que é puro e o contamina. E o mundo não discerne. O mundo não discerne as forças malignas que apoderam de nossas vidas, de nossas famílias, de nossos filhos. Então, número 6, trará edificação ou glorificará a Deus, 1 Coríntios 6, fomos comprados por um alto preço. É o que diz, eu fui comprado por um alto preço, eu sou templo do Espírito Santo, então eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha pele, não vou fazer marcas, porque o princípio da Torá continua. O princípio da Torá continua. Eram normas pagãs, eram costumes pagãos, por que eu tenho que ter paganismo? E, finalmente, terei paz com a minha consciência? O que diz 1 Timóteo? Combati o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência. Então, meus irmãos, nós não podemos ser politicamente corretos, não. Nós temos que ser politicamente bíblicos. Há um princípio bíblico de não marcar o corpo, de não cremar o corpo, de não depredar o corpo, de não produzir ulcerações, ou dilacerar o corpo. Nem o morto, a Bíblia permite, tomais o vivo. O morto foi templo do Espírito Santo, aquele que morreu em Deus. Não é verdade? Então, olha, eu sei que o tempo está correndo, eu vou dar uma pincelada, né, na parte de tatuagem. Ficou claro, não ficou? Então, antes de fazer, você quer fazer? Faça, mas avalie primeiro. Agora, essa casa é contra. Tá certo? Essa casa é contra e você não vai ter a aprovação dessa casa. Agora, quem já fez vai ser excluído? De jeito nenhum. Nós amamos a pessoa que é homossexual. Eu amo. Nós temos que amar e ter respeito. Nós não podemos maltratá-lo, não podemos cometer nenhum tipo de agressão física, não é? Nem emocional, a um que tem a prática homossexual. Mas eu não concordo com ela, não. A Bíblia não aceita ela, não. Agora, há tratamentos. Esta casa aqui tem a Bíblia, tem a Torá como nosso livro de cabeceira. Para a gente encerrar, vamos falar rapidamente, muito rapidamente, modo de vestir, pornografia, masturbação. Não vai dar tempo, cada tema desse seria uma palestra, mas só para você ficar com uma ideia do que essa casa pensa, o modo de vestir, já falei pela Torá. A Torá manda diferenciação de sexo. Tá? Então, se você é uma mulher que tem traços masculinos, seja mais feminina. Se você é homem e tem traços femininos, seja mais masculino. O corte do cabelo, a maneira de andar, o tipo de roupa, pode colaborar. Nós temos hoje roupa unissex, com uma calça jeans. Não é? Não precisa, os homens ou as mulheres podem usar. Eu acho que eu não quero ser um cara retrógrado. Eu não quero ditar normas até que aonde vai o vestido. Gente, tem que tocar o coração, é o bom senso. Não adianta. Tem gente que chega aqui e fala, Rabino, qual é a lei da casa? Qual é o manual do pode e não pode? Eu falei, aqui você pode tudo, desde que você não peque. Está certo? Você pode tudo, desde não pecando. Então eu posso tatuar? Não. Aí a Bíblia fala para não marcar, então você não vai fazer. A própria Bíblia é o nosso manual. Eu não preciso de manual nessa casa. Concorda comigo? Então, meus irmãos, eu falo com amor. Eu falo com amor isso. Olhe o modo de vestir. E 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 6, fala para não defraudar o irmão. Olha para mim para encerrar.
Se você tem uns seios muito bonitos, né, que vão despertar, que vão defraudar alguém, tampe. Então, tem gente que pode usar um decotezinho, tem gente que não pode. Está certo? Isso é o bom senso. Não é? Então, esta casa aqui tem maneira de vestir. Agora teremos Rabino de Israel aí, ele olha isso. Não é? As irmãs que vêm de camiseta. Camiseta não é uma roupa para mulher, se você quiser saber. Aqui, para cultuar. É claro, você está na praia, você vai caminhar, pode caminhar de camiseta. Mas para você louvar a Torá, eu passo a Torá, você encosta a Bíblia na Torá quase nua. Irmão, bom senso. Eu vou medir a altura do vestido? Não. Tem gente que se casa bem com calça comprida. Tem gente que não vai ficar bem de calça comprida, está certo? Preciso explicar o que eu quero dizer? Não precisa. O bom senso, não é? Então, as mulheres, aos homens, não é? Mesma coisa, os homens não vão entrar na casa de Deus, que cultua a santa palavra de Deus, de bermuda ou de sunga, está certo? Gente, isso é defraudar o irmão. Não é? Levítico 19, 27 fala da diferenciação do sexo. Lá em 2 Coríntios 12, 21, fala em combater a lascívia. A lascívia é a sensualidade, é a pornografia. A sensualidade é a imoralidade. Gálatas 5, 19 fala para você sair da fornicação da carne. O casado adultera, o solteiro fornica. A masturbação é uma fornicação da carne. Então, a masturbação é pecado, gente. É pecado porque você peca de pensamento, você peca e fica escravo, você fica viciado. Irmãos, irmãs, é pecado, porque é uma fornicação da carne, é uma lascívia, é uma pornografia. Hoje a pornografia, sabe como é que você faz? Foge da aparência do mal, não ligue. Se você estiver tentado, não vem tentação maior do que você pode suportar, diz Paulo. E se você estiver mesmo, irmãos, dá uma volta ao quarteirão. Dá a volta ao quarteirão, vai lavar o chão, vai jogar água no jardim, desconcentra. Que às vezes vem, irmãos, você vai ver que a maioria da lascívia, da pornografia, tem fundo espiritual. É ou não é? São entidades. São. Por isso que a Bíblia fala, condena a prostituição, a impureza, não é? A imoralidade, não é isso? Efésios 4,19 fala que essas pessoas se entregaram à lascívia para cometerem toda sorte de impureza, tudo que é porcaria. Gente, esse carnaval, agora vê só, né? Não quero acusar ninguém, não quero julgar ninguém, mas essa quarta-feira de cinza é uma coisa abominável. Você peca carnaval, festa da carne. Vale quer dizer carne na língua alemã. Val, língua germânica. Val quer dizer carne. Então, festa da carne. Depois, você chega lá na igreja, na minha época, hoje não existe mais isso, nem sei se existe, vai lá na quarta-feira de cinza para passar a cinza na testa, pedir perdão. Mas todo ano a mesma coisa, é a prática do pecado. Gente, você não vai se inspirar no carnaval nenhuma espiritualidade. Você não vai se sair santificado. Se você vai ver televisão, os desfiles de escola, dessas mulheres aí, carnaval, as marchinhas, irmão, mas é cultural. Irmãos, é cultural para o mundo, para nós, respeito como cultura, mas eu não tenho que ver, não. Eu não tenho que comungar, não. Eu não tenho que aceitar, não. Eu não tenho que ficar na televisão vendo essas escolas de samba, essas mulheres em cima do carro. Eu não vou ficar vendo isso, não. Para que eu vou ver isso? É cultura. Está entendendo? Nem toda cultura é bíblica. Então, nós temos que aprender a conviver com essas coisas. Eu sugiro que no carnaval, vamos partir para o espiritual, é o congresso. Quero ver no meio do congresso eu começar a pensar em pornografia. Não tem jeito. Não vai dar para falar as drogas. Irmãos, as drogas não precisa nem entrar em detalhe. Dependência química, danos espirituais, emocionais, ao organismo, pulmão, coração, cérebro, substâncias alucinógenas,
ópio, dependência. Eu louvo a Deus na minha sala, no curso de engenharia, passava a trouxinha de maconha. Eu só pegava e passava direto. Aqui não para. Aquelas aulas chatas de cálculo, o sujeito lá baforava mesmo. Eu não sei porquê, hoje eu vejo, Deus me preservou. Talvez a minha disciplina, é o que eu vou falar no congresso, me salvou nessa hora. Porque eu fui criado em seminário católico de 6 anos, internado ali, por livre e espontânea vontade. Foi a melhor coisa, opção que eu fiz na minha vida, foi receber uma educação religiosa. Eu fui católica, mas foi ótima. Porque ao invés de estar mexendo com drogas, com mulheres, bebida, eu estava estudando música, estudando a palavra de Deus. Rezava terço, mas é 1000 vezes rezar um terço, né, mesmo no engano, do que eu fumando ou me drogando. É ou não é? Então, meu irmão, o que fica é o seguinte, é algo demoníaco. E a Bíblia tem razão. Pois anula a imagem de Deus no homem que nasceu para criar, produzir, glorificar. Então, é fugir da aparência do mal, é dizer não. Não tem negócio politicamente correto, não. Diga não às drogas. E não vai experimentar pela primeira vez, não. Eu nunca tive com droga, nenhum tipo, mas cigarro eu tive. Eu levantava 3 horas da manhã, meu cigarro acabava, eu tinha que sair para comprar. E quando não tinha, eu nem dormia. Horrível. Imagina, um cigarro já era um vício terrível. Imagina que se alucinógenos, esses outros tipos de droga. Então, olha, está aqui escrito, fugir da aparência do mal, né? Fugir das paixões da mocidade, 2 Timóteo 2, 22. Fugir do diabo, ele fugirá de vós, porque João 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E, finalmente, fiquem de pé as más amizades. Eu não quero aqui falar sobre drogas, eu estou mencionando que está no contexto, né? Está no contexto de tirar a glória de Deus. As más amizades são aqueles que a Bíblia menciona como devassos, ímpios, malfeitores, irreverentes, esses sádicos. Irmãos, as amizades ainda é tudo. Eu não tenho melhor coisa do que dar para você esse texto. Vamos ler junto? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então vamos escolher a nossa amizade. Irmãos, não tente lutar contra as drogas, porque elas vão te vencer. Não tente lutar contra o mundo, porque as paixões da carne vão te vencer. Mas vai com o escudo da fé, da palavra. Vai na dependência dele. Senhor, o Senhor falou que não viria tentação mais forte do que eu posso suportar. Então me tira esse troço agora. E ele tira. É isso aí, irmãos. Esse que é o segredo para os jovens. Ele tira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele tira a raiz, ele tira os seus olhos. Então você pode ir numa praia? Pode. Você pode ir num clube? Pode. Eu também não quero ditar regras, não. Agora, você tem que saber onde você está. Você tem que saber aquilo que te tenta, aquilo que não te tenta. Aquilo que vai te defraudar, como Paulo fala, e aquilo que não vai te defraudar. Você fica esperto. Fique esperto. Jovens, sejam mais espertos. E sejam fortes, porque o Senhor nos ajuda. Ninguém resiste, não é? Hebreus 4, o trono da graça e da misericórdia. Pegue o seu desejo de masturbar, ponha no trono da misericórdia, da graça. Pega o seu desejo de pornografia, põe no trono da graça e da misericórdia. Pega o seu desejo de adultério, põe lá no trono da graça e da misericórdia. Uma coisa, funciona. Essa é viver pela fé. É isso que é viver pela fé. Viver pela fé não é pedir dinheiro aos outros. Viver pela fé é acreditar que aquela palavra, como pode o jovem permanecer puro no seu caminho? Guardando e obedecendo a palavra do Senhor. Ele há um livramento, não é? E nós podemos ver
Apocalipse, quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, adultos, feiticeiros, idólatras, mentirosos, irmãos, é o lago do fogo e enxofre, sai fora deles. Para que você tem que ter uma amizade com uma pessoa ímpia, não é? Para que você tem que chamar para comer na sua casa? Ah, mas foi minha colega de infância. Foi! Mas agora não tem jeito. Não quer dizer que você tem que ser inimiga dessa pessoa. Mas você pode orar por ela, mas você não tem que almoçar com ela. Você não tem que comemorar aniversário com ela. Irmãos, infelizmente a vida, Deus te levou uns amigos e te trouxe outros amigos. Esse negócio de amizade é muito perigoso. Ah, foi minha coleguinha de infância. Alguém teve essa experiência quando encontra um colega de infância? A gente acha que ele era o mesmo da infância, mas ele está outro. Então ele não serve para ser seu amigo. E se ele te aceita, ele vai te aceitar do jeito que você é, crente, temente e piedoso. Está certo? Os meus amigos antigos que me aceitam como crente, temente e piedoso, eu vou continuar amigo. Mas se não me aceita, eu não sou obrigado a ficar com eles. E Judas, vamos ler? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de Jesus Cristo, os quais diziam que no último tempo, agora, nos últimos dias, haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, seus desejos carnais. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende misericórdia com temor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, o único Deus, Deus nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.